Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, um dia cheio de paz, de alegria, de tranquilidade também. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva e participe todo sábado de nossas reflexões. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Nós vamos falar da grande bandeira da doutrina espírita, que é a caridade. Isso. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: fora da caridade não há salvação. Salvação de quê, gente? Das nossas amarras, de um pouco de egoísmo ainda que alimentamos, de tudo isso que entrava um pouco o nosso progresso espiritual. E aí você vai dizer assim: que bom! Quer dizer que se eu doar algo a alguém que mais necessita, estarei no caminho da libertação de minhas amarras pessoais, de algumas mazelas que ainda carrego comigo no meu coração. Gente, a espiritualidade nos ensina que o dar algo a alguém, materialmente falando, é a expressão mais simples da caridade. Não é que ela não seja importante, é muito importante também, porque ninguém faz uma longa caminhada, não é, sem dar aquele primeiro passo. Então, a caridade do doar algo é importante, não é? Principalmente quando nós fazemos isso com humildade, com bondade no coração, sem humilhar quem recebe. Então, a espiritualidade ensina. A caridade começa por aí, mas é muito mais, não é? E outro aspecto importante no início do nosso estudo é dizer que ninguém torna-se caridoso de um dia para o outro. É um trabalho interno, de consciência, de desejo de crescer. E aí a espiritualidade nos ensina isso também. Lembram que Joana de Ângeles disse a Divaldo? Disse Divaldo: o grande trabalho, a grande batalha não é o mundo, não é o que as pessoas fizeram a você, é de você para com você mesmo. Então, gente, o caminho da caridade é um caminho belíssimo, mas é um trabalho interno, tá certo? Então, os Espíritos vão nos ensinando. O que é caridade? Amor em ação. Isso é muito importante da gente compreender e internalizar. Caridade é amor em ação. Então os Espíritos dizem assim: caridade é servir, compreender, perdoar. Esse é o nosso tema de hoje, tá certo? E nós vamos entender um pouco mais cada uma dessas expressões belíssimas da caridade. Então os Espíritos dizem assim: servir é o que nós chamamos no Evangelho de abnegação, gente. É aquele esquecimento da gente em prol dos nossos semelhantes. Os Espíritos dizem assim: é sair, servir, é sair do centro exclusivo das próprias preocupações, não é? Então, quando nós começamos a enxergar um mundo que não seja apenas o nosso e começamos a interagir com outras pessoas, nós vamos saindo do eixo imediato de nossas preocupações e passamos a interagir servindo aos outros também. Emmanuel diz assim: serviço é a escada de ascensão espiritual. Emmanuel diz assim: quem serve, cresce. André Luiz, ele diz que no plano espiritual, porque André Luiz traz sempre os bastidores, não é, do mundo espiritual, ele diz: o espírito mais feliz na pátria espiritual é aquele que mais serve no bem. Então nós tivemos o nosso grande modelo guia aqui na Terra, que foi Jesus. Ninguém melhor que Jesus para expressar o que é servir, porque Jesus serviu a toda a humanidade e nos serve até hoje. Mas alguém muito próximo da gente aqui na matéria
também foi um grande exemplo do apostolado no bem, Chico Xavier, não é? E outros que nós conhecemos, que são espíritos como nós, ainda na luta terrena, e que souberam fazer de sua jornada a verdadeira expressão do serviço no bem. Então, os espíritos dizem assim: nós podemos servir em qualquer ambiente que a gente esteja, no lar, na nossa igreja, no nosso trabalho. De que maneira, gente? Com paciência e colaboração, no lar principalmente, com honestidade, com responsabilidade, humildade e disciplina. Esses são os requisitos, gente, para que a gente possa servir no bem, que é uma grande expressão da caridade. O que é que nós falamos no início? O dar algo material é a expressão mais simples da caridade e é muito importante, sim. Mas o servir aprofunda essa expressão e, nos colocando a serviço do bem, a gente cresce, não é? Eles dizem assim: servir é oportunidade de crescimento. E o verdadeiro servidor não busca destaque. Ele busca o quê, gente? Apenas ser útil. E quando a gente percebe que está sendo útil a si, a outras pessoas, a satisfação é muito grande. O que a gente sente no coração é algo que só praticando, não é? Isso não é uma questão teórica, é uma questão de prática. E quando a gente serve no bem, que a gente faz diferença servindo na vida de alguém ou de outras pessoas, isso nos dá uma paz interior muito grande e aquela sensação, não é? Como diz aqui, não de destaque, mas de estarmos sendo úteis a uma causa ou a alguém. Caridade é compreender. Gente, não é um passo tão simples. Por isso que diz, ser caridoso é um trabalho interno, gradativo, passo a passo na jornada física e na jornada espiritual. Veja lá, compreender é uma forma elevada de amar. E por que é um passo mais difícil? Porque normalmente nós vamos nos conhecendo e muitas vezes sendo muito exigente com as falhas alheias. O que é que nós aprendemos no Livro dos Espíritos? Que devemos ser indulgentes com as faltas alheias. O que quer dizer isso, gente? É ter a compreensão do que está levando alguém a quedas morais, a erros, a agressividade e tantos outros aspectos. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da indulgência. Nós temos inclusive no canal um estudo inteiro sobre a indulgência. Se detectar algo no outro, o primeiro passo é buscar compreender antes daquele impulso, né, de apenas criticar ou espalhar a falha alheia. Então, Joana de Ângeles diz assim: cada pessoa age conforme o grau de consciência que possui. Então, quando a gente compreende, diz Joana, diminuímos os julgamentos, desenvolvemos empatia, rompemos ciclos de agressividade. Então, isso é muito importante. Quando nós vamos entrando num amadurecimento espiritual e passamos a compreender as demais pessoas, nós evitamos muitos problemas para aquelas pessoas e para nós também. Então, Joana diz assim uma advertência importante: compreender não é concordar com o erro, mas reconhecer que todos estamos em processo de aprendizado. Gente, quando a gente se arvora, não é, a julgar os outros, está esquecendo que também estamos em jornada de crescimento. Estamos todos em aprendizado. O erro que a gente aponta agora pode ser nosso erro mais adiante e às vezes até de uma forma mais acentuada. Então, Joana diz assim: quantos conflitos seriam evitados se substituíssemos o julgamento pela compreensão?
Então, os Espíritos vêm dizendo isso. Amar, que é o amor em serviço, é uma forma expressiva da caridade, é o servir no bem. A outra forma é a compreensão. Quando nós somos compreensivos, sim, estamos fazendo uma grande expressão de caridade para nós e para as pessoas que amamos, que nos cercam, não é? E Joana diz claramente, gente, ela é pontual. Quantos conflitos seriam evitados se nós empunhássemos também a bandeira da caridade na sua expressão da compreensão e da indulgência? Mais adiante dizem os Espíritos, caridade é perdoar. Então, gente, caridade é servir, caridade é compreender e caridade, segundo os Espíritos, é perdoar. O perdão é talvez a expressão mais libertadora da caridade. Veja o que diz Emmanuel, perdoar é libertar-se a si mesmo das algemas do ressentimento. Então, gente, essa expressão da caridade inicia por quem perdoa, não é? O grande primeiro beneficiado dessa forma de caridade é você mesmo. Joana diz assim, o ódio prolongado adoece a alma e repercute no corpo. Adoece a alma e repercute no corpo. O quê? Ressentimento represado. Por isso que Emmanuel diz isso. Perdoar, que é uma expressão belíssima da caridade, é libertar-se das algemas do ressentimento. Então, Joana ensina assim, perdoar não é esquecer automaticamente, não é aceitar abusos, não é anular a justiça. Perdoar é decidir, vejam bem, não alimentar o mal dentro de si. Por isso que ela dizia a Divaldo, a grande luta nossa é da gente com a gente mesmo, não é? Então, perdoar é decidir não alimentar o mal dentro de si, não é? Toda vingança, todo desforço é o mal instalado dentro de nós. Vê o que diz André Luiz, ele diz assim, o perdão é um ato de inteligência espiritual, porque quando não perdoamos, atraímos, não é, espíritos doentios, obsessores, adoecemos, como diz Joana, impactando no nosso próprio corpo físico, com aquela ação persistente do ódio, do ressentimento. Por isso que diz, perdoar é a expressão mais libertadora da caridade. Então, uma aplicação prática, vamos nos questionar. Nesses três aspectos, gente, da caridade, servir, compreender e perdoar. Como todos nós, nesse momento que estamos aqui assistindo o nosso estudo, como nós estamos nesse tríplice aspecto e expressão mais profunda da caridade. Nós estamos naquele primeiro estágio de dar algo material a alguém que esteja necessitado, é um grande primeiro passo. Mas e no aprofundamento, no servir, no compreender, dentro de casa, no trabalho, na nossa casa espírita, na nossa igreja. Então nós estamos como? No servir, no compreender e no perdoar. Pensem nisso, não é? Porque a caridade, gente, que é o amor em ação, é um grande caminho para a nossa ascensão espiritual e para o nosso amadurecimento psicológico. Então a caridade começa, vamos ver coisas muito práticas, não é, da caridade, no tom da voz, na paciência diária, no respeito às diferenças. Olha aí, esse ponto é muito importante, não é? No mundo cheio de preconceitos, de sectarismo, olha aqui, caridade no respeito às diferenças, na oração por quem nos fere, principalmente. E não é necessário na caridade realizar grandes gestos heróicos, não é, gente? A caridade real, segundo os Espíritos, se manifesta nas pequenas atitudes repetidas com muito amor. Então nós estamos aqui, gente,
segundo os Espíritos nos orientam. A caridade é um caminho seguro de evolução. Servir nos tira do egoísmo, compreender nos liberta do julgamento, perdoar nos cura do ressentimento. Se quisermos crescer espiritualmente, não há atalhos. A prática constante do bem é o roteiro de felicidade agora e mais adiante. Então, esse estudo é um aprofundamento do que nós chamamos caridade, não é? Então, a grande bandeira da doutrina espírita é essa: fora da caridade não há salvação. A salvação de nós próprios, como nós falávamos lá no início, das nossas amarras, as vibrações mais densas da matéria. Nós desejamos todos ser felizes e afastar nossos sofrimentos. Então, essa libertação, essa salvação de tudo aquilo que nos causa dor, angústia, que entrava a nossa jornada, ela passa por onde, gente? Pela caridade. Então, nós vimos hoje no nosso estudo um aprofundamento, não é? Desse caminho maravilhoso que nos ensinam os Espíritos. Então, gente, espero em Deus que tenham gostado dessa reflexão, que é belíssima, é apenas um passo para que a gente se aprofunde, não é, nesse estudo da caridade, conforme nos ensinam os Espíritos. E se gostaram, vamos divulgar. Peço às pessoas que se inscrevam no canal, deixem aqui o seu like, tá certo? E se Deus assim o permitir, gente, no próximo sábado nós estaremos juntos. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine e que Deus abençoe todo o nosso desejo de fazer o nosso melhor sempre. Paz e luz a todos.